Graça e paz, tudo bem? Eu estou super ótimo e estou aqui para trazer mais um vídeo devocional vendo Cristo nas Escrituras. Como eu falei no vídeo anterior, que hoje nós vamos falar a respeito dos sacrifícios que eram entregues no Velho Testamento como sombra do verdadeiro sacrifício qual é Cristo que veio e se entregou por nós. Amém? Então, por favor, coloque gosto, ative o sininho para ver todos os vídeos que eu vou publicar. E, por favor, se você for abençoado mesmo, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas assim como tu. Amém? Bora! No Velho Testamento, Deus deu uma lei, o qual está escrito lá em Levítico, que após o homem cometer um pecado, talvez por ignorância, ou o homem cometer um erro que não sabia que era o erro aquilo, a Bíblia diz que o homem ele deveria levar um cordeiro, ou talvez, no caso, dependendo do homem, ou dependendo das suas próprias condições, levaria cordeiro, ou bode, cabrito, ou até pomba, ou farinha, né? Ou seja, os ricos traziam aquilo, boi, mas os de nível médio traziam cordeiros ou cabritos, e os pobres podiam trazer pombas, assim como farinha, percebe? Para quê? Para poderem sacrificar a fim deles serem perdoados, Então, tudo isso era um meio de Deus mostrar que Ele quer que todo mundo seja perdoado, a partir do rico, do médio e do pobre. É por essa razão que havia sacrifícios para todo nível de pessoa. Mas algo muito interessante é que esses próprios sacrifícios, eles na verdade não perdoavam, não tiravam o pecado do mundo. Hebreus, o apóstolo Paulo fala em Hebreus que os sacrifícios que eram entregues era apenas um meio de trazer recordação, trazer memória dos seus próprios pecados, porque o povo cometia pecado e se não entregasse os sacrifícios, é como se eles ficariam livres da consciência daqueles pecados. Então eles tinham que entregar os sacrifícios a fim de eles também lembrarem, recordarem que eu tenho pecado. Então eles entregavam aqueles sacrifícios para perdão dos pecados ou para a recordação dos pecados, melhor assim dizer. Mas algo muito interessante é que quando Deus deu essa lei, Ele não tinha muito interesse com a lei em si, mas o interesse de Deus era o que a lei revelava, era o que estava por detrás da lei. A lei dos sacrifícios era a sombra de Cristo Jesus vindo sacrificando por nós. Percebe? Quando o sacrifício era pego até o altar, era sacrificado lá, o sangue era colocado sobre o pecador para ser perdoado. Era a sombra do verdadeiro altar que foi a cruz, onde Jesus Cristo ele foi crucificado para que o sangue dele possa nos atingir, nós pecadores, e sermos salvos por meio deste sangue. É por essa razão que a salvação não é por obras, a salvação não é por um bom comportamento, a salvação não é porque eu fiz algo bom, não. A salvação é pela graça mediante a fé no Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Todos os sacrifícios do Velho Testamento, tudo que era entregue lá, era a sombra de Cristo. A partir do boi, cabrito, ovelha, pomba, farinha, tudo é sobre Cristo. Veja Cristo nesses sacrifícios. Hoje nós somos perdoados porque o verdadeiro sacrifício se entregou por nós. E algo muito interessante é que a garantia daqueles sacrifícios era que perdoassem pecados durante um ano apenas. Mas a garantia do verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo na cruz, ela nos dá a garantia do perdão total dos pecados. Os nossos pecados do passado, presente e futuro foram todos completamente apagados, perdoados. Hoje o homem não vai ao inferno porque cometeu o pecado, não, mas porque rejeitou o sacrifício. Percebe? O sacrifício. João, lê em João capítulo 1. João Batista ele fala, quando vê Jesus vindo em direção dele para se batizar, ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele fala que tira o pecado do mundo? É porque ele também sabia que aqueles cordeiros não tiravam o pecado, apenas cobriam. Mas este Cristo veio, um menino nos nasceu, ele veio e tirou o pecado do mundo. Percebe? Então, leia esses sacrifícios e veja Cristo lá, leia e se alegre porque você é perdoado pelo verdadeiro sacrifício.